A jardinagem não tem que ser uma tarefa onde vamos gastar muito dinheiro e pode até ser uma tarefa bastante sustentável. Neste vídeo vou-vos dar 2 receitas de fertilizantes que podem fazer até com restos da vossa cozinha, neste caso com borras de café e cascas de ovo. E vou também instalar um sistema de rega que é bastante sustentável. Tem um depósito de água onde podem utilizar água da chuva ou até a água quando a água do banho está a aquecer, e também é um sistema que funciona a energia solar, portanto logo é bastante sustentável. E como é um sistema de rega gota a gota, vai permitir que poupem água. E como podem deixar as plantas a regar quando vão de férias, também vão evitar que as plantas morram. Logo, isso também é uma grande poupança. Para começar pelos fertilizantes naturais. As borras de café são um excelente fertilizante porque são uma fonte de azoto, de fósforo e de potássio, os nutrientes base dos nossos fertilizantes, e por isso podemos acrescentá-lo às nossas plantas sem problema nenhum. Devemos ter alguns cuidados. Não devemos utilizar logo assim que fazemos o nosso café, devemos deixá-los a repousar, primeiro a arrefecer, como é óbvio, e depois repousar alguns dias, e não devemos utilizar em grande quantidade. Depois podemos utilizar de 2 formas, ou o pó diretamente, e aí uma colherzinha é mais do que suficiente, por exemplo, para um vaso, ou 2 colheres para uma floreira deste tamanho, podemos aplicar assim uma vez por mês, é mais do que suficiente. Atenção que isto não vai substituir a fertilização, é apenas um suplemento, mas ajuda muito. Ou então podemos fazer um adubo líquido natural a partir da borra de café. E como é que isto se faz? Temos 1 litro de água, pomos aqui 3 colheres de borra de café, deixamos 2 ou 3 dias, foi o que eu fiz aqui, depois coamos e regamos as nossas plantas com esta mistura, que é o que eu vou fazer aqui. Também, uma vez por mês, podemos fazer isto. Isto é um fertilizante excelente para as nossas plantas, não estamos a gastar dinheiro, estamos a aproveitar algo que temos em casa e que assim não deitamos para o lixo. As cascas de ovo são outro excelente fertilizante que nós temos à nossa disposição. Como é que devemos fazer com as cascas de ovo? As cascas de ovo também não são utilizadas assim de qualquer maneira, devem ficar a secar 4 ou 5 dias, ou até as podemos pôr a secar, por exemplo, no micro-ondas ou no forno, se quisermos despachar-nos. Podemos triturá-las depois num liquidificador ou no almofariz, que foi o que eu fiz aqui e vou fazer. Isto deve ficar o mais triturado possível, que é para ser mais bem absorvido. Vou juntar aqui aquelas que eu já tinha trituradas e depois é juntar da mesma forma uma colherzinha também, uma vez por mês, às nossas plantas. Isto é especialmente indicado para plantas que estejam muito ao sol, porque isto é muito rico em magnésio, porque as plantas que estão ao sol precisam muito, e é um nutriente muito importante para as plantas também que frutificam, é importante para a estrutura da planta. Portanto, com as borras de café e com as cascas de ovo, nós conseguimos dar às nossas plantas uma série de nutrientes que são importantes para elas. Não esquecer que a seguir temos sempre que regar, e que é importante também complementarmos a fertilização natural com outro tipo de fertilização. Depois vamos montar este sistema de rega, gota a gota, que é muito simples de montar, e vamos de uma maneira muito simples e sem gastar muito dinheiro termos as nossas plantas bem nutridas e bem regadas e a nossa varanda sempre florida e cheirosa, aromática, com as plantas que nós gostarmos mais.
já temos o nosso sistema de rega gota a gota montado, agora é só ir ajustando o tempo de rega às necessidades das suas plantas, perceber se são 10 ou 15 ou 20 minutos por dia, consoante a exposição solar da sua varanda ou do seu terraço e o tipo de plantas que tem. E ir vendo para quanto tempo é que o depósito dá para as plantas que tem. Isso depois vai ter que ajustar às suas necessidades. Em relação a estes fertilizantes naturais, é ter os cuidados que eu disse. Eu só quero chamar a atenção que as borras de café não convém nunca pôr em excesso, porque pode provocar o aparecimento de alguns bolores. E não tenha a tentação de plantar diretamente nas borras de café, como é óbvio. Agora, se fizer a dosagem que eu indiquei, tanto das borras de café como das cascas, e for também fazendo algum outro tipo de fertilização e tiver cuidado com a rega, vai ver que as suas plantas vão ficar muito felizes e vai poupar muito dinheiro, o que vai motivar a jardinar cada vez mais e melhor.